Olá, no vídeo de hoje nós vamos conversar um pouco sobre tipos de marcações no handebol. Se você não me conhece ainda, meu nome é Tony Pereira e eu sou professor da disciplina de handebol da Urcamp em São Gabriel. Para que nós possamos conversar melhor sobre o assunto, eu separei alguns slides para que nós possamos, no caso, para nos auxiliar, com relação a os tipos de marcação no handebol. Os tipos de marcação no handebol servem para que a gente utilize depois nos sistemas defensivos, tá? Que será um próximo conteúdo que nós vamos trabalhar. Inicialmente, nós vamos conversar então sobre tipos de marcação. Como eu já havia falado, meu nome é Tony Pereira, sou professor da disciplina de handebol na cidade de São Gabriel, na Universidade da Urcamp. Bom, tipos de marcação no handebol. No handebol existem 6 tipos de marcação com bola. São eles: a marcação de observação, a marcação cerrada, a marcação de interceptação, na marcação individual, e marcação por zona, e a marcação mista ou combinada. Primeiro que nós vamos conversar é sobre a marcação de observação. A marcação de observação é aquela em que o atleta precisa estar sempre atento à movimentação dos adversários, o qual ele deverá marcar, observando os seguintes movimentos em relação à bola, ou melhor, observando e seguindo seus movimentos em relação à bola. Então, a marcação de observação é basicamente uma visualização que o atleta defensor faz em relação aos movimentos e à bola durante o ataque, no caso, do jogador adversário. Nós precisamos ter sempre em mente que quem está com estresse, ou quem precisa elaborar as jogadas para concluir o ataque, é a equipe que está no ataque. A equipe que está na defesa, ela precisa se manter observando as jogadas e tentando antever aquilo que o adversário necessita fazer para concluir sua jogada. Dessa forma, ele conseguindo antever, ele visualizando o jogador adversário, através da observação, ele pode se antecipar aos movimentos e daí concluir um tipo de marcação que seja necessário para aquele momento, Então, a marcação de observação não é simplesmente ficar observando, ela é o ato de observar para antever a reação do jogador que está no ataque para poder daí partir para uma marcação diferenciada de acordo com cada uma das jogadas que forem tentadas pelo jogador adversário durante seu ataque. Espero que isso tenha ficado claro para você. Depois nós temos a marcação cerrada. A marcação cerrada é aquela onde o atleta se aproxima do jogador adversário, o qual está marcando, sempre de forma segura e direta, na intenção de fazê-lo perder a posse de bola ou não realizar o passe de forma correta. Então, a marcação cerrada é quando a gente faz uma marcação, digamos assim, um atleta marcando o outro, ou seja, homem a homem, onde o atleta tenta sempre fazer com que o adversário que ele está marcando perca a posse da bola ou até mesmo não consiga realizar os passes que ele está planejando, certo? Ele tem que atrapalhar as jogadas. E nesse caso de marcação cerrada, muitas vezes há o contato físico, há o toque, desde que seja um toque seguro e não seja exatamente buscando a falta, e sim o sistema defensivo. A marcação cerrada é muito utilizada principalmente nas marcações individuais, no sistema defensivo de marcação individual. Nós temos a marcação de interceptação. A marcação de interceptação é aquela onde o jogador de defesa fica posicionado exatamente entre o atacante adversário, que está com a posse de bola, e a trajetória da bola em direção a outro jogador adversário. Por exemplo, o atleta tenta se posicionar de forma que o jogador atacante que estiver com a bola não consiga fazer o passe para o outro atleta. E se o fizer, ele consiga interceptar, antever o movimento da bola e conseguir com isso fazer uma marcação roubando a bola da equipe adversária. Então é uma marcação onde a gente antecipa os passes para interceptá-los ou antecipa as movimentações de jogada para tentar interceptar a bola. Ele geralmente fica posicionado de forma que o atacante não consiga fazer os passes sem interceptar a bola. Marcação individual.
Na marcação individual, cada jogador da equipe de defesa, ele marca individualmente, tá? Ele é responsável por marcar individualmente um outro jogador da equipe adversário, o qual deverá marcar o tempo todo, desprezando a questão de posicionamento. Importante, tão somente o jogador pré-definido a ser marcado por cada membro da equipe. Na marcação individual, cada jogador marca um dos jogadores da equipe adversária, independente de estar na zona que ele tem uma zona específica de marcação. Ele se desloca para marcar aquele atleta atacante. Ele não fica em uma zona esperando que aquele atleta entre nela. Ele vai em direção ao atleta para fazer a sua marcação individual e não permitir que ele realize as jogadas. Nós também temos na marcação individual algumas características que precisam ser lembradas. Com relação à marcação individual, cabe ressaltar que a mesma deve ser utilizada nas seguintes situações. Quando se joga contra equipes tecnicamente inferiores, quando a gente tem superioridade técnica na nossa equipe, está jogando com uma equipe inferior, é interessante se usar uma marcação individual, até para que eles se atrapalhem cada vez mais com as jogadas. Quando se joga contra equipes fisicamente inferiores, ou seja, equipes que não têm o mesmo porte físico para sustentar a nossa defesa. Eles não conseguem fazer um ataque, eles têm atletas que não têm o mesmo porte físico, elas são fisicamente inferiores aos nossos atletas que estão na defesa. Quando se joga contra equipes tecnicamente e fisicamente inferiores, também se usa, e quando nossa equipe encontra-se com um número maior de jogadores em quadra. Por exemplo, estiveram alguns jogadores que precisaram ser expulsos do jogo, por exemplo, estão em 2 minutos e a gente está com uma superioridade numérica de jogadores, um número maior, o que a gente faz uma marcação individual neles para que sempre vai sobrar um dos nossos jogadores e eles não vão conseguir realizar todos os passes com eficiência. Marcação por zona. Aqui, quando a gente fala em marcação por zona, é que começam os sistemas defensivos, que nós vamos falar mais à frente. Nesse tipo de marcação, cada um dos jogadores da defesa é incumbido de defender determinada área da quadra, ou seja, uma zona. E na ocupação dessa determinada área, cada jogador deverá impedir que o adversário receba ou passe a bola para seus companheiros de equipe. Aqui é quando você determina uma zona a ser defendida pelo seu jogador. E ele fica marcando naquela área determinada, impedindo que dentro daquela área, que é a área que ele tem que marcar, o que nós chamamos de zona, os jogadores adversários façam passes ou consigam penetrar ou adentrar para arremessar ao gol ou fazer, por exemplo, qualquer tipo de jogada dentro da sua área. Ele vai em direção àquele atleta, a defesa daquela zona, uma defesa por zona. A marcação mista ou combinada é aquela que se utiliza da marcação individual e a da marcação por zona no mesmo jogo. Esta modificação no sistema de marcação do individual por zona ser dada de acordo com as necessidades ou com a necessidade do momento de jogo, ou seja, depende do tipo de jogo que o adversário está fazendo uso. Cada vez que o adversário variar a sua formação e sistema de jogo, a defesa adotará uma marcação diferenciada, apropriada para o sistema de ataque da equipe adversária. É uma coisa que nós vamos conversar mais à frente sobre sistemas defensivos e que a gente vai perceber que uma das características para a escolha do sistema defensivo é o tipo de ataque que a equipe adversária está realizando. Então, quando nós fazemos uma defesa combinada, ela se adequa ao tipo de jogo que o adversário está realizando, o tipo de ataque que o adversário está realizando. No caso, nós vamos ter, ora, a marcação por zona ou em determinadas áreas da quadra por zona e outras nós vamos necessitar de uma marcação individual. Bom, o conteúdo que nós tínhamos nesse primeiro momento para este vídeo é este. E, na sequência, nós estaremos conversando em outros vídeos sobre sistemas defensivos. E aí, baseado nesses tipos de marcação, é que nós vamos incluir os sistemas defensivos. Espero que tenha ficado claro para você. Esse é um reforço da nossa aula presencial. Na aula presencial, nós discutimos com mais eficiência, certo?
trocando mais ideias e eu posso responder todas as suas dúvidas, caso você necessite. Se você estiver assistindo no canal do YouTube e necessitar de algum esclarecimento ou tirar alguma dúvida, é só você deixar aqui na descrição do vídeo a sua dúvida que eu logo estarei respondendo ela. Um grande abraço e nos encontramos online no próximo vídeo.